Peguem uma caneta e um caderninho para anotar os 10 possíveis temas de redação do Exame Nacional do Ensino Médio e dicas preciosas de livros incríveis para você citarem na sua produção textual. Salve, salve, garrancheiras e garrancheiros! Sejam bem-vindos! Eu sou Oswaldo Arthur. Se vocês são novos por aqui e gostam desse tipo de conteúdo, inscrevam-se neste canal. Aproveitem para nos dar aquele joinha, porque desse jeito esta plataforma entrega o nosso vídeo para novos públicos. Façam sempre aqui embaixo os seus comentários, porque eu leio todos e respondo um a um, e é essa interação que verdadeiramente importa. Para escrever bem no Enem, confiram neste vídeo as minhas principais apostas de temas de redação e quais obras da literatura mencionar no seu texto como forma de qualificar o seu repertório cultural. Bora lá? Chega de tantos negacionismos! Já passou da hora de nos atentarmos às mudanças climáticas que ameaçam a vida na Terra como nós a conhecemos, em defesa dos povos originários e tradicionais, em defesa dos nossos ecossistemas, dos nossos biomas. Que tal lermos para ontem as ideias para adiar o fim do mundo de Ailton Krenak, esse pensador indígena que tem pautado essa discussão não só aqui no nosso país, mas também no planeta inteiro. Para o primeiro indígena eleito à Academia Brasileira de Letras, a conclusão ou compreensão de que estamos vivendo uma era que pode ser identificada como antropoceno deveria soar como um alarme nas nossas cabeças. Até quando permitiremos que essa desumanidade siga ceifando liberdades, sonhos e vidas neste país? Eu ouso dizer a vocês que melhor intertextualidade não há. No romance Água Funda, Ruth Guimarães nos dá a conhecer a personagem de Mané Pão Doce, um trabalhador que, mesmo no pós-abolição, é enganado e escravizado por patrões inescrupulosos e que provam que a maldade humana não tem limites. As compras eram feitas num armazém na cidade a 1,5 léguas de distância. Mas por que não compravam em outro lugar? Com que dinheiro? Eles não pagavam os empregados? Pagavam em vales. E os vales são aceitos só no armazém lá deles. Uma tramóia desgraçada. O que eles querem é trabalhador para trabalhar de graça. No frigir dos ovos é que a gente vê a gordura que fica. Lá não fica nada. A gente gasta o que tem e o que não tem e ainda fica devendo. Lamentavelmente, no Brasil, as violências praticadas no ambiente escolar têm se tornado frequentes. Se esse for o tema de redação no Enem, além de citarem o documentário Tiros em Columbine, vocês podem também fazer referência ao romance O Ateneu, de Raul Pompeia, um verdadeiro clássico da nossa literatura nacional. Aqui nesta narrativa, Sérgio, que é o nosso protagonista, narrador, ele nos conta os horrores e as angústias que viveu e testemunhou no seu tempo de escola, tempo esse do qual ele não tem a menor saudade. Outra obra que aborda essa temática é Cazuza, de Viriato Correia, que nos mostra o quanto os professores, valendo-se das palmatórias, das palmatoadas, das agressões, podem tornar o ambiente escolar, a escola, um lugar muito tóxico de opressão, de sofrimento e inclusive de tortura. Em Filhote de Cruz Credo, Fabrício Carpinejar, numa narrativa infanto-juvenil e autobiográfica, nos revela ter sido vítima de bullying na sua época de estudante, prática nociva que todos nós precisamos combater. Na aula, debochavam de mim, que o médico trocou o feto pela placenta. Eu não sabia o que era placenta e começava a rir. Hoje sei o que é placenta e começo a chorar.
A placenta é um órgão da barriga da mãe que faz a criança se comunicar com ela e é jogado fora depois do parto. O feto é a criança. Afirmavam que eu era o lixo. Lendo A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, entramos em contato com a triste realidade de Candeia, município do interior do Ceará. Neste romance, Samuel, em suas desventuras, nos leva a constatar o quanto toda a população de uma cidade sofre quando seu maior patrimônio artístico, histórico e até religioso é alvo de depredações, de vandalismos. Depois dos atos antidemocráticos que culminaram nos ataques à Praça dos Três Poderes em Brasília, esse tema de redação se torna, no Enem, uma das nossas maiores apostas. Pelo fim do capacitismo no Brasil, cabe a todos nós desconstruir preconceitos e lutar contra a discriminação de cidadãs e de cidadãos com deficiência. Sobre o tema, José J. Veiga escreveu uma novela infanto-juvenil chamada Tajá e Sua Gente. Nessa história, o protagonista, que é um garoto com paraplegia e que sequer dispunha de uma cadeira de rodas, chega a abandonar a escola por não suportar ser tratado como um inválido. Não há no nosso país uma legislação específica que trate do abandono afetivo. Para um tema como esse, a obra Estela Sem Deus, de Jefferson Tenório, se configura numa excelente referência intertextual, já que os irmãos Estela e Augusto demonstram a tristeza que sentem por serem negligenciados por seu pai. Enquanto eu olhava pela janela, sentia a falta do meu pai. Não compreendia porque sentia aquilo depois de haver desejado não vê-lo mais. Acho que não era bem a falta da presença dele, mas a falta de ter um pai. Qualquer pai. Imaginei-o vindo até a estação rodoviária para se despedir de mim. Depois, chorei um pouco. Quantas crianças e adolescentes esperam ansiosos por sua adoção? Quantas brasileiras e quantos brasileiros vivem dias de angústia e buscam desesperadamente vencer uma considerável burocracia até se tornarem pais de um filho adotivo? Para escreverem sobre esse tema, lembrem-se de Anne de Green Gables. Vocês sabem, aquela garotinha que passou por inúmeros sofrimentos até ser adotada pelos irmãos Marilla e Matthew. Em A Casa no Mar Cerúleo, de T.J. Klane, o assistente social Linus Baker e Arthur Parnassus, o diretor de um orfanato, a despeito de qualquer preconceito, decidem adotar uma criança rejeitada por todos. Um tema, assim, que requer de nós muita sensibilidade, empatia e compaixão. Verdade seja dita, o etarismo no Brasil é bem frequente. Não é de hoje que pessoas mais velhas são desrespeitadas e por muitos e abandonadas à sua própria sorte. É, de certa forma, o que lemos em A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Ugumãe. Aqui, Antônio Silva, após ficar viúvo de sua amada Laura, é deixado para morrer e por seus filhos num lar de idosos. Confesso a vocês que essa é uma daquelas leituras de partir o coração, mas que nos surpreende por nos provar que não existe mesmo idade para recomeçarmos a nossa vida, para aproveitá-la e para fazermos novas amizades. Eu precisava deste resto de solidão para aprender sobre este resto de amizade. A indignidade com a qual os moradores em situação de rua são tratados nas cidades do nosso país é uma vergonha.
Não é à toa que o padre Júlio Lancelotti não poupa críticas a quem projeta os espaços públicos de modo a repelir a presença desses cidadãos em tamanha vulnerabilidade. Vocês já leram Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus? Aqui a autora, em tom de denúncia, nos conta o que padeceu quando o prefeito decidiu despejar os habitantes das ruas do centro de São Paulo e jogá-los na recém-criada favela do Canindé. Um marco, um verdadeiro marco da nossa literatura de autoria negra, e é aquele livro que nós precisamos sempre ler e reler. Maria Valéria Rezende, em Carta à Rainha Louca, nos aproxima da personagem histórica de Isabel das Santas Virgens, que no século XVIII, sem direito a ter direitos, apela a Dona Maria I, que recebe dela uma carta pedindo que a soberana intercedesse em prol de sua liberdade, já que Isabel havia sido condenada à prisão perpétua num convento na cidade de Olinda. Um livro como esse nos faz pensar o quanto o acesso à justiça no Brasil não é nada, mas nada mesmo, igualitário. Eu espero que vocês tenham gostado deste nosso vídeo tratando sobre os 10 temas possíveis de redação para o Enem e sobre esses livros incríveis de literatura que vocês podem se citar na sua produção textual de modo a qualificar o seu repertório. Vamos continuar esse nosso bate-papo aqui embaixo e lembrem-se, comprando qualquer produto na Amazon por meio dos nossos links que vocês encontram aqui no box de descrição. Vocês não pagam nada mais por isso e ajudam muito na manutenção, na resistência deste canal, que quer muito chegar aos 2.000 inscritos. Aproveitem para compartilhar este vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo ou que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. Lembrem-se também de dar uma chegadinha lá na nossa lojinha, no Magazine Luiza. Eu desejo a todos vocês muito boa sorte, um beijo grande e até a próxima. Tchau!